Surge um novo tipo de haki capaz de até mesmo ferir os nobres imortais. Mesmo quando tudo parecia perdido porque Luffy, Zoro e Sanji não estão presentes, um personagem aparece mostrando que o poder daqueles que conquistaram o mundo não deve ser subestimado, mesmo na terceira idade. Sua feição é de puro ódio contra aqueles que invadiram sua casa e sequestraram seu filho. A belíssima Terra dos Gigantes está passando por um tumultuoso momento onde a próxima geração corre risco de ser aniquilada. Para isso, ninguém melhor do que o descendente da liberdade, aquele que dança e sorri. Óbvio que ele precisará aprender a nova técnica e isso, com certeza, o colocará no patamar dos personagens mais fortes que existiram. Bom, de qualquer forma, tá curioso para saber tudo o que aconteceu nesse capítulo e como o Luffy irá evoluir? Fica comigo até o final, porque agora temos a sequência da maravilhosa história de One Piece 1148. O capítulo começa com uma cena que causa arrepios. De todas as crianças que foram sequestradas, uma começa a andar em cima de uma prancha criada pela seta da Gunko. A criança gigante se chama Ronya e ela mantém um sorriso em seu rosto independente da situação. Chegando na borda do precipício, ela começa a suar frio e tremer de medo. Afinal, se ela cair dali, é direto pro submundo e é caixão e vela. Gunko, por sua vez, relata para os Sombras que a primeira pirralha está prestes a cair. Então, mostrando o quão nojento ele pode ser, ele dá a ordem para que sua companheira faça com que todo Elbaf escute a voz da criança em todos os momentos. Sim, exatamente o que vocês ouviram. Todo o processo de tortura seria gravado não só para atormentar a menina, como todos os gigantes, causando uma comoção e desestabilizando o clima. Agora, o seguinte, eu vi que a galera tava comentando e tal, e enfim, se alguém aqui ainda tinha dúvida de que eles teriam coragem de continuar com isso, bem, eu só quero lembrá-los de que todos os cavaleiros também são nobres mundiais. Na sequência, Sombras continua sua transmissão dizendo que os gigantes têm 30 segundos para tomar uma decisão. O ancião Geru, que é o responsável, tem que mandar os professores colocarem fogo na escola e na biblioteca. Obviamente, isso causa uma grande comoção no país. Uns, obviamente, são contras, afinal, os textos que estão guardados na biblioteca são milenares e contam toda a história do seu povo. Por outro lado, tem os outros que querem prezar primeiramente pela segurança das crianças. Geru está em dúvida e não consegue tomar uma decisão instantaneamente. Agora, uma pausa aqui porque eu não sei se ele está fingindo estar surpreso ou se ele realmente é cúmplice. Cara, a real é que depois do que o Oda fez com Kanjuro lá em Wano, eu sinto que é nosso dever como leitor duvidar dos personagens assim até o último momento. Lembrem-se também, Loki tem 99% de chance de ser a vítima aqui e tudo indica que Geru foi quem o incriminou. O motivo disso, precisamos esperar o Oda escrever. De qualquer forma, continuando, voltamos agora para o grupo dos Chapéus de Palha. Robin começa a andar dizendo pro Chopper continuar escondido. Mesmo que o Sol tenha dito que é impossível derrotar os Cavaleiros Sagrados, a arqueóloga maravilhosa não consegue mais controlar suas emoções. Não é só a vida dos seus amigos que está em jogo, é todo o legado que as pessoas de Ohara sacrificaram para proteger. Nami, por sua vez, está incrédula. Qualquer coisa negativa que alguém faça com crianças é impensável. Tenho certeza que esse cavaleiro em específico nunca será perdoado pela navegadora. Afinal, nós vimos como ela se vingou do Caesar lá em Punk Hazard. Fora que, se o Oda quiser ser um gênio supremo, ele vai colocar tanto a Nami quanto a Robin para lutarem lado a lado nesse arco. Afinal, uma estará protegendo as crianças e a outra o legado e a história. Seria poético. O clima de tensão continua a crescer na ilha. Vários gigantes puxam suas armas e começam a se dirigir para a Rota B com o intuito de salvar as crianças. Só que não daria tempo. Nem mesmo os poderosos Dory e Brog poderiam fazer algo. Até porque não é como se eles pudessem lançar um poderoso Rakoku do outro lado de Elbaf e acertar. Se bem que, parando agora, talvez o Loki conseguisse com seu Ragnir. Que pena que ele não está por aqui. Bom, Sombras permanece calmo e demonstra ainda mais a personalidade podre e grotesca do governo mundial. Porque ele continua com suas exigências, dizendo para os gigantes não deixarem nenhum livro sequer quando forem queimar a escola e a biblioteca. Pelo simples fato de que o que os Cavaleiros Sagrados querem destruir é a cultura e a história de Elbaf. Essa frase do cavaleiro é muito pesada e chega a me dar um arrepio, porque faz um paralelo direto com o que vimos lá no início de One Piece, no flashback do Dr. Hiriluk, quando ele fala que um homem só morre quando é esquecido. É exatamente isso que o governo faz. Ele apaga a história e os registros para que as pessoas sejam esquecidas, ou seja,
mortas pela eternidade. Fora que isso é pensado estrategicamente. Afinal, os primeiros alvos para desestabilizar uma nação são a cultura, conhecimento e as crianças, justamente porque os três são os pilares para mudanças significativas no futuro, o que ameaça diretamente o governo mundial. Como eu disse, pesado e arrepia. Seguindo, nesse momento, Robin não podia mais suportar. Ela viveu exatamente esse extermínio e essa censura. Saindo do seu esconderijo, ela acerta rapidamente Somers com tudo que tem e antes que ele pudesse se levantar, ela usa seus poderes da Hana Hana no Mi para quebrar o pescoço do inimigo. Claro que isso não funcionaria, afinal ele é imortal por algum motivo. Robin sabia disso, não é à toa que ela corre em direção ao cavaleiro, empurra ele e ambos começam a cair do precipício em rumo ao submundo. Devo admitir que nessa cena aqui eu fiquei chocado, não fazia ideia como ela iria sobreviver à queda, nem muito menos entendi esse sacrifício. A primeira coisa que passou pela minha cabeça é: será que o Oda tinha ficado doido em tirá-la da história justamente agora e na verdade ela que seria a Chapéu de Palha que morreria em Elbaf? Não faria sentido. Porém, realmente, tudo era uma trollagem, porque na sequência, no quadro a seguir, Somers entendeu que a ideia de Robin era fazer com que ele ficasse longe das crianças para que sua habilidade fosse cancelada pela distância. Também, infelizmente, não dá certo. Vários espinhos crescem do corpo do cavaleiro e perfuram a arqueóloga, contudo, era apenas um clone. A verdadeira Robin estava lá em cima tentando soltar o resto do chapéu de palha das flechas da Gonkou. Só que ela falha miseravelmente, eu devo dizer. Afinal, as flechas são provenientes de um poder de Akuma no Mi, uma faca sem haki jamais penetraria. Agora, um ponto importante aqui é que eu não sei se vocês perceberam, mas a Robin evoluiu sim. Na análise do capítulo passado eu mencionei que seria o último momento que o Oda teria para fazer ela despertar o seu haki. Infelizmente, não rolou. Mas, e os poderes da sua fruta, vocês perceberam alguma coisa? Lembro que sempre que alguém atingia parte do seu corpo ou dos seus clones, o dano também era transferido para ela. Só que aqui, durante essa pequena luta, ela acertou o Somers, que estava envolvido em espinhos, com sua mão gigante, e o seu clone foi despedaçado. Mesmo assim, ela não tomou dano, mostrando que seu controle de fato melhorou. No fim, não é haki, o que eu sinceramente fiquei um pouco frustrado, mas pelo menos é algo. Na sequência, Somers usa seus poderes para se prender no tronco e continua a transmissão, forçando Geru a tomar uma decisão. Agora, essa próxima cena me partiu o coração. Sério, Gonkou força Ronya a falar algo para acelerar a escolha dos gigantes. Só que o que a criança diz é que ela ama sua escola e seus amigos e que os livros a ensinaram muitas coisas sobre o mundo. No fim, se a escola e a biblioteca tiverem que desaparecer para que ela sobreviva, ela prefere cair. Ela pede pro Geru não se incomodar, afinal, ela sempre teve sorte e por isso vai ficar tudo bem. Infelizmente, ela fala isso com uma expressão de medo e lágrimas nos olhos. Sério, essa criança merece o mundo. No momento em que a contagem chegaria no zero, Geru toma sua decisão e manda Andy colocar fogo na escola, na biblioteca. Tudo parecia perdido. Sol estava desmaiado. Robin havia perdido as esperanças e iria ser executada pelos Somers. Quando, de repente, uma figura surge como um vulto e antes que o cavaleiro pudesse perceber, ele tinha perdido a mão. Sem entender por que ela não estava regenerando, Somers olha para o lado e percebe que em sua frente está Scooper Gabão, o braço esquerdo do rei. Aparentemente os dois se conheciam. Afinal, Gaban diz: há quanto tempo? E o medo no rosto do Somers foi real ao falar o nome do pirata. Gaban, por sua vez, não espera um contra-ataque. Ele envolve seu machado em um haki misterioso e rasga seu inimigo como uma fera raivosa. A expressão que vimos em seu rosto é de puro ódio. Esse ataque apenas nos comprova que o bando que conquistou o mundo está em outro nível. Nível esse que ninguém do Chapéu de Palha, nem mesmo o Luffy, demonstrou. Em um primeiro momento, a galera achou que isso era haki do rei avançado. Contudo, em Egghead, Luffy acertou várias vezes os Goroseis com seu haki, e mesmo assim, ele não foi capaz de cancelar a regeneração deles. Também quando despertou seu Gear 5, Kaido disse que a maneira de Luffy lutar era completamente aleatória e que todos os seus ataques estavam sempre envolvidos em haki do rei e do armamento. O que nos leva para uma possibilidade de um novo tipo de haki. Não sei qual será o nome que Oda dará, mas se eu tivesse que chutar, será algo que influenciará diretamente a alma do inimigo. Sabe aquela técnica de Mahito de JJK, a transfiguração inerte? Algo nessa pegada. Até porque quando Luffy aprendeu Ryu lá em um ano, nós descobrimos que isso nada mais era do que a
destruição interna. Basicamente, o haki do usuário é transmitido para dentro do oponente, causando dano de dentro para fora. Então, na teoria, o haki do rei também pode ser usado dessa forma. Se o Haoshoku normal é a manifestação da vontade do usuário que faz aqueles de vontade fraca desmaiarem, também temos o avançado, que é a possibilidade de revestimento. Ou seja, no fim deve existir algo superior, que faz a vontade da alma mudar a composição interna do inimigo. E eu acredito que esse será o próximo passo do Luffy. Agora que ele despertou sua Akuma no Mi, ele atingiu seu auge em relação aos poderes da fruta. Talvez ele continue a crescer por esse lado, porém em quesitos de resistência e durabilidade. Mas no fim, eu preciso dizer o que o Kaido já dizia: haki supera tudo. Aprender isso diretamente de alguém como o Gaban abre uma bela oportunidade para diversos flashbacks, incluindo God Valley, até porque para os Sommers e ele se conhecerem, deve ter sido por lá. Fora que, lembrem que Rocks This Back inspirou Loki, ou seja, tudo vai ter uma conexão extremamente importante e o Oda é mestre em fazer isso. Sem contar que, se voltarmos lá durante o arquipélago de Shabold, o Rayleigh foi o primeiro que bateu de frente com Kizaru, mostrando que havia uma forma de lutar contra Logias que na época eram basicamente invencíveis. Agora, aqui em Elbaf, Gaban, que é o outro braço de Roger, está sendo o primeiro a causar danos reais nos Cavaleiros Sagrados. Sério, não sei pra vocês, mas pra mim, absoluto cinema. Quando Luffy voltar à superfície acompanhado do Príncipe Amaldiçoado, podemos ter uma reunião entre todos e alguma explicação sobre o misterioso evento. Aí sim, quem sabe, teremos um time skip. Outra possibilidade seria que Colon fosse feito de refém pela Gonkou, com isso Gaban teria que baixar a guarda e seria derrotado. Porém, Luffy chegaria na hora e veria o tipo de habilidade que o velho usou e se tornaria meio que autodidata. Nessa opção, talvez não teria sentido nenhum time skip, mas seria épico do mesmo jeito ver Luffy e Loki salvando geral. E você, o que você acha que é esse aqui? Algo novo ou uma evolução do que já conhecemos? E sobre o capítulo, qual foi a parte favorita? Comenta aqui, porque semana que vem teremos mais uma outra pausa, infelizmente, mas tenho certeza que depois desse capítulo, o hype para esse arco de Elbaf aumentou 1000% e os Cavaleiros Sagrados terão suas montanhas devoradas.